a batalha do servo nos 3 altares. Quando o homem pecou, ele foi separado de Deus. Ele perdeu acesso a Deus, porque Deus é santo e Deus não pode conviver com o pecado. Mas desde o princípio e em todo o tempo, Deus desejava muito que o homem voltasse a ter comunhão com Ele, voltasse a ter acesso à sua presença. Então, o homem num primeiro momento tenta fazer uma roupa a partir de folhas de figueira, mas não foi o suficiente para cobrir a sua nudez. E Deus então, Ele mata um animal e faz roupa a partir da pele daquele animal inocente e cobre a nudez de Adão e de Eva. E logo no princípio, Deus já ensina ao homem que o caminho para a restauração da comunhão com Deus é o altar. Eu queria que você repetisse comigo assim: o caminho para a restauração da comunhão com Deus é o altar. Não existe restauração no relacionamento com Deus a não ser através do altar. Abel, a Bíblia diz que ofereceu um sacrifício agradável a Deus. Noé, logo após o dilúvio, antes de começar uma nova raça, ofereceu a Deus um sacrifício no altar. Abraão se torna o pai da fé, porque contra todo o bom senso, contra tudo aquilo que ele mais amava, ele oferece um sacrifício a Deus no altar agradável. Josué, após cruzar o rio Jordão, antes de tomar posse da terra prometida, constrói um altar e oferece a Deus em adoração. Davi, quando quis aplacar a ira de Deus por conta do seu pecado, oferece a Deus um sacrifício no altar. Mas o que representa, na verdade, o altar? O altar, meu querido, representa o sacrifício de Jesus. Porque é lindo nós cantarmos o fato de que Deus mandou o seu Filho ao mundo e que Jesus nasceu. Mas qual foi o propósito de Jesus ter nascido? Ele não nasceu para ser um grande líder que tomasse as nações pelo poder da força. Ele não nasceu para ser um homem rico, poderoso, um filósofo influente. Jesus nasceu com um destino, com um propósito, de se tornar o sacrifício supremo no altar de Deus, que é a cruz do Calvário, para que você e eu pudéssemos ter de volta comunhão com o Pai. Então diga assim: o altar fala de Jesus, fala do sacrifício supremo pelos meus pecados. Amém? E quando Deus então estabelece a lei, as leis cerimoniais, Ele dá a ordem para que se construa 3 tipos de altares diferentes. Um altar de pedra, diga altar de pedra. Um altar de bronze, diga de bronze. E um altar de ouro. Então quero começar falando desses 3 tipos de altar. E eu prometo para vocês que depois eu vou aplicar, e isso vai ficar perfeitamente compreendido para todo mundo, os motivos de Deus ter dado essa ordem desta maneira. O altar de pedra está lá em Josué capítulo 8, versos 30 e 31, que diz o seguinte: então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, diga pedras toscas,
sobre o qual não se manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. O segundo altar, o altar de bronze, está em Êxodo capítulo 27, versículos 1 e 2. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura, será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma peça com o altar, e cobrirás de bronze. O altar de bronze era a primeira peça, o primeiro utensílio do tabernáculo. Quando entrava-se pela porta do tabernáculo, o primeiro utensílio que se tinha era este altar de bronze. E o terceiro altar é o altar de ouro. Lá em Êxodo capítulo 30, versos 1 a 5, assim diz a palavra: farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento, um de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levantar o altar. De madeira de acácia fará os varais, e os cobrirás de ouro. Diga, altar de ouro. Portanto, Deus orientou a Moisés que se fizesse 3 tipos de altares. Diga, altar de pedra, altar de bronze e altar de ouro. Alguns detalhes importantes para você entender do que a Bíblia está dizendo. A palavra altar no hebraico é misbeach. Misbeach vem do verbo zabar, que significa sacrificar, imolar, matar. No hebraico, toda vez que você vê o prefixo mi, ele define origem. E portanto, misbeach significa o lugar onde se oferta sacrifícios e onde se mata animais para sacrificar. Outra coisa importante dizer que todos os altares, como vocês perceberam, eram quadrados, representando, segundo o rabinato, os 4 cantos da terra. E portanto, os 4 cantos e a extensão onde a atuação do Messias poderia afetar o mundo, nos 4 cantos da terra. Amém? Todos os chifres, todos os altares tinham 4 chifres nas pontas, representando também os 4 cantos da terra, dizendo desta maneira que a expiação seria para o mundo inteiro. Como diz João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Portanto, o caminho para a restauração passa pelo altar, e o altar revela que o objetivo, o propósito, o desejo de Deus é que a salvação alcance o mundo inteiro. Isto inclui você, isso inclui a tua família, isso inclui as pessoas que você conhece, isso inclui os pobres, os ricos, os brancos, os negros, os asiáticos. Todas as nações da terra têm o privilégio de receber a salvação que vem através de Jesus, o verdadeiro sacrifício de Deus, o sacrifício que tira os pecados do mundo. Amém?
Mas agora eu quero falar para vocês dos significados dos 3 tipos de altares. Por que um altar de pedras? Por que um altar de bronze? Por que um altar de ouro? Em primeiro lugar, quando Deus diz que não se podia usar pedras talhadas, pedras nas quais fossem utilizados ferramentas de ferro. É muito importante que vocês entendam que o ferro na Bíblia é sempre um símbolo de guerra, por conta das armas que eram feitas de ferro. Então o altar de pedras, Deus está querendo dizer, o altar é um lugar de reconciliação. Diga assim: o altar é um lugar de reconciliação, não é um lugar de guerra. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Deus não quer que você esteja brigado com ninguém. Deus quer que você experimente reconciliação. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Portanto, o altar de bronze fala de que é um lugar de reconciliação, e a palavra de Deus nos diz que foi exatamente isso que Cristo fez conosco. Ele quebrou o muro, a barreira de separação, e Ele fez reconciliação entre nós e Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você não tem que estar brigado com Deus, porque o altar de Jesus foi um altar de reconciliação entre você e Deus, entre mim e Deus. O altar de bronze representa sempre um lugar onde se fazia o holocausto. O principal sacrifício no altar de bronze era o holocausto. E esta palavra é uma palavra grega, na verdade. Holos no grego significa todo, e kausto é queimar. Então, o holocausto era um sacrifício onde o animal oferecido era queimado por completo, não sobrava nada dele, só cinzas. Por quê? Porque foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele entregou a sua vida inteira. Ele não sonegou nenhuma parte. Ele morreu e se tornou um sacrifício completo. É por isso que a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Imagine o seguinte, queridos: todos os pecados da humanidade ao longo desses 2000 anos, e mais do que os 2000 anos, todos os anos que nos precederam, todos esses pecados diante do sacrifício supremo de Jesus, abundou o pecado, mas a graça de Deus superabundou em Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você que entrou aqui hoje, nesta manhã, talvez se sentindo pesado, culpado por algum erro que tenha cometido, eu quero dizer que já existe um sacrifício, que é o sacrifício de Jesus na cruz, que pagou estes pecados. Amém, igreja? Ele foi entregue lá na cruz do Calvário para perdoar todos os pecados da humanidade, uma vez por todas. Aplauda mais, essa é a nossa garantia de que vamos entrar na presença de Deus. O terceiro altar, o altar de ouro, não era um altar de sacrifícios. Ali a expiação já havia sido feita. Quando o sacerdote ele entrava no tabernáculo, primeiro ele fazia
o holocausto. Depois ele seguia adiante e lavava as mãos na pia lavatória, representando que os nossos pecados foram limpos pela água que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus que é Jesus. Então ele entrava no lugar santo, à sua esquerda estava a menorá, iluminada com o óleo da unção do Espírito Santo, à direita o pão, os pães da proposição. Tudo isso aponta para Jesus. E antes de entrar no Santos dos Santos, uma vez por ano, o sumo sacerdote parava ali no altar de ouro, queimava 11 tipos de especiarias de incenso e intercedia pelo povo de Israel. Lindo, não é? Você sabia que Jesus é o nosso sumo sacerdote? E você sabia que a palavra de Deus diz que tudo isto que foi construído por Moisés é só uma figura do que realmente existe nos céus? Que nos céus existe o Santos dos Santos, que no céu existe o lugar onde Jesus Cristo intercede por nós diariamente. Você não está sozinho, Ele está orando por você, Ele está intercedendo por você diante do altar de ouro. Glória a Deus, irmãos. Existe um caminho para a restauração, e o caminho é sempre o altar. Mas eu quero dizer também que na palavra de Deus existem 3 homens que enfrentaram batalhas extraordinárias nestes altares. E de certa maneira eles nos representam, porque ainda que o altar fale da morte de Jesus, o altar também é um lugar onde nós precisamos morrer. A palavra de Deus diz que se alguém amar a sua vida, perdê-la. Mas se alguém perder a sua vida, por amor do meu nome, achá-la. É muito importante que você entenda que ainda que Jesus tenha morrido pelo mundo inteiro, que ainda que o seu sacrifício seja para todos, você tem que fazer a sua escolha. Você tem que chegar ao altar de Deus, e lá você vai encontrar momentos de reflexão, de arrependimento, de morte e de vida. A primeira batalha que nós encontramos na Bíblia acontece no altar de pedra. Está lá em Gênesis capítulo 22, versículos 1 e 2. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Diga, Deus põe à prova. E lhe disse, Abraão. Este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto no altar, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Imagina, gente, Abraão conheceu a Deus quando ele tinha 75 anos. Naquele tempo ele chamava Abrão, que significa pai exaltado, Avram. Ele devia ficar um pouco irritado com esse nome, porque afinal de contas, com 75 anos ele não tinha filho nenhum. Então como é que podia ser pai exaltado sem descendência? E Deus fala para ele, Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrar. E Abraão sai dali, Deus faz uma aliança com ele e diz, eu vou te fazer pai de muitas nações. E Abraão sai dali, e queridos, para que se cumpra a primeira parte da promessa demorou 25 anos. Porque com 99 anos é que Deus se revela de novo a Abraão, lá naquela tenda ao meio-dia, quando Jesus chega lá com mais 2 anjos e fala para ele, daqui 1 ano você vai ser pai de um filho. Sara, que estava dentro da tenda, deu uma risadinha, e o nome Isaac, Itzahak, significa ele rirá.
Na verdade é um trocadilho, porque Deus cobrou de Sara. Você está duvidando? Não, senhor, porque ela deu uma risadinha lá dentro, né? Afinal de contas, uma mulher de 90 anos, como é que ela vai ser mãe? Mas quando Deus dá a palavra, ainda que seja impossível, o impossível é possível para Deus. Eu quero profetizar na tua vida que Deus é capaz de fazer grandes milagres na tua vida, se você crer. E ali então se cumpre a primeira parte da promessa. Naquela oportunidade Deus muda o nome de Abrão para Abraham, que significa pai de muitas nações. Av, pai no hebraico. Ra, muitos. Am, povos. Abraham, pai de muitos povos, dizendo que Abraão não seria somente pai de descendentes físicos, mas seria também pai de descendentes espirituais. Deus manda Abraão em certo momento olhar para o céu e disse: assim será a tua descendência, como as estrelas dos céus e como as areias do mar. Porque Abraão teria dois tipos de descendentes: os espirituais, que representam as estrelas e os céus, e os físicos, que é o povo de Israel, que representa a terra. Pois bem, passaram-se aproximadamente 30 anos, irmãos. Abraão agora é um homem velho de 130 anos. E Deus diz para ele: Abraão, sim, Senhor. Pois não, agora eu quero que você pegue o seu único filho Isaque, a quem você ama, e caminhe 3 dias para sacrificá-lo lá no Monte Moriá. Para nós que estamos 4 mil anos depois de Abraão, a gente pode pensar: ele achou que era brincadeira. Queridos, naquele tempo todos os outros deuses exigiam sacrifícios de filhos. Abraão não achou que aquilo fosse brincadeira, ele achou que aquilo era de verdade. E durante 3 dias, Abraão caminha em direção àquilo que parecia ser um absurdo, um contrassenso. Como é que Deus promete que ele vai ser pai de muitas nações e vai matar o seu filho? Às vezes Deus pede coisas para nós que nós não entendemos, mas uma dica de Abraão: obedeça, porque Deus sabe qual é o fim da história, e se você obedecer, vai experimentar um milagre. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. Abraão leva Isaque, e quando ele chega no pé do monte, ele estava acompanhado por 2 servos. Ele disse: vocês fiquem aqui, eu e o rapaz vamos subir, adorar e vamos voltar. Isso é fé. Ele cria que ele ia ter que matar, mas ele cria que o Deus que prometeu era capaz de ressuscitar. E quando eles começam a subir, queridos, o monte, Isaque está carregando a lenha, está carregando fogo, e ele diz para Abraão: pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E ele disse: Yahweh Ireh. Ali aparece pela primeira vez o nome Jeová Jireh, Deus proverá. Sabe, gente, enquanto Abraão estava subindo o monte de um lado, o carneiro estava subindo o monte do outro lado. Abraão não estava vendo, mas Deus estava vendo. Sincronizadamente. E naquele momento então, Isaque é colocado vivo, amarrado no altar. Abraão pega aquele cutelo, aquela faca, e ele levanta a mão para matar o seu filho. Ele ia de fato matá-lo. Aliás, Isaque já tinha morrido no seu coração, porque durante 3 dias ele
experimentou a dor de perder o seu filho. Naquele momento Deus do céu fala: Abraão, não faça mal ao teu filho, porque agora eu sei que tu me amas. E Abraão levanta os olhos e ele vê um carneiro preso pelo chifre num arbusto. E ali ele faz o sacrifício. E Isaac não teve que morrer. Sabe, meu querido, mas uma coisa incrível que aconteceu: Jesus Cristo, 2000 anos depois, ele comenta o que aconteceu. Lá em João 8,56, Jesus está se referindo a Abraão. Ele diz assim: Abraão, o vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Sabe o que eu creio que aconteceu, irmãos? No momento em que ele foi matar Isaac, ele não só ouviu uma voz, não só viu o carneiro preso pelo chifre. Eu creio que Deus abriu a visão de Abraão e ele enxergou 2000 anos depois, quando o Filho de Deus não foi poupado para que ele não tivesse que sacrificar Isaac. Querido, eu quero dizer que eu e você não tivemos que morrer. Por quê? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu naquele altar, no meu e no seu lugar. Amém, igreja? Por isso eu e você precisamos nos aproximar do altar de pedras, do altar da reconciliação, e entregar a nossa vida. Como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício. A palavra ali, sacrifício, é holocausto, mas não é sacrifício morto, é sacrifício vivo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então houve uma grande luta no altar de pedra, e toda vez que alguém tem a oportunidade de entregar a vida para Jesus e oferecer a sua vida no altar, há uma grande luta. Satanás vai tentar te reter, Satanás vai tentar te impedir, vai tentar impedir que você entregue a sua vida para Jesus e faça dele o Senhor da tua vida. Mas hoje, nesta manhã, se você ainda não fez, não perca esta oportunidade. Porque Jesus não nasceu simplesmente para ser um homem, um paradigma, alguém que nos ensina através dos seus exemplos. Ele fez isso também, mas ele nasceu para morrer no meu e no seu lugar. Amém? O segundo altar, onde houve uma luta tremenda, é o altar de bronze. E lá em Zacarias capítulo 3, versos 1 a 7, eu vou ler e explico depois. A Bíblia diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Esse não é o Josué, tá? Que entrou na terra prometida. Nós estamos falando aqui de pelo menos 600 anos depois. Aqui é o sumo sacerdote Josué, o líder espiritual que veio com Zorobabel, quando o povo de Israel foi liberto do cativeiro da Babilônia. E o texto diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça,
Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. E protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. O que acontece é o seguinte, meus queridos: quando Zorobabel traz uma leva de aproximadamente 56 mil judeus, vindo da Pérsia, com o decreto de Ciro, ele chega em Jerusalém, encontra uma cidade destruída, e a primeira coisa que ele faz é um altar, porque o altar é o caminho da reconciliação. Diga: o altar é o único caminho da reconciliação. Está ele ali, o sumo sacerdote Josué. Contudo, quando ele vai oferecer o holocausto, irmãos, aparece Satanás, dizendo para ele, e a Bíblia diz que ele está no lugar direito do altar, e na Bíblia o lugar direito é sempre o lugar de autoridade. Satanás está olhando para o sumo sacerdote Josué, dizendo: você não tem autoridade, as suas vestes estão sujas. Por quê? Porque ele não teve tempo para fazer as purificações. Um sumo sacerdote, quando ia se apresentar, tinha que ter vestes brancas, tinha que se lavar 7 vezes, tinha que fazer as purificações. Ele não estava purificado. E naquele momento em que ele vai fazer o sacrifício de reconciliação, Satanás aparece no lugar à direita do altar, no lugar de autoridade, significando que a acusação dele tinha procedência. Mas não foi só Satanás que apareceu ali. A Bíblia diz que foi o Senhor também apareceu ali. Quem é o Senhor que apareceu ali? Jesus. Jesus aparece, repreende Satanás e diz assim: Josué, pode sacrificar. Se você andar direito, se você caminhar segundo a minha palavra, eu vou dar autoridade para você, para julgar sobre este povo. Glória a Deus, irmãos. Então ali está o sumo sacerdote, o homem de Deus, impuro perante o altar. Aparece o acusador, mas ao mesmo tempo aparece o Redentor, e diz assim: troca as vestes dele, troca o turbante dele, dê a ele agora vestes limpas. E é exatamente isso que Jesus Cristo faz por nós pecadores. Quando o diabo vier te acusar, você esfrega na cara dele: Jesus trocou as minhas vestes, as minhas vestes sujas foram trocadas pelas suas vestes limpas. Sabe por quê, meu irmão? A Bíblia fala sempre que vestes fala de procedimento. A Bíblia fala sobre nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Lembrem-se daquela primeira veste que foi providenciada por Deus no Éden. Representa Jesus. E aqui mais uma vez, no altar de reconciliação, o homem de Deus está enfrentando uma batalha contra o diabo, o acusador. De um lado apresenta o acusador, de outro lado o advogado, aquele que nos perdoa. E ele diz: eu estou trocando as suas vestes por vestes limpas, um novo turbante. Mas cabe a você andar na minha palavra, para que a autoridade que eu tenho para você se manifeste neste mundo. Amém? Quantos aqui já tiveram as suas vestes trocadas pelo Senhor Jesus? Deus não quer que você viva se sentindo indigno.
Tem muita gente que acha que agrada a Deus, porque quando fica, não vou tomar ceia hoje porque eu não estou em condições. Querido, isso não agrada nada a Deus, isso agrada ao diabo, porque ele é o acusador. O que Deus está querendo é que você confesse o seu pecado, porque do mesmo jeito que vem o acusador, tem Jesus, aquele que nos purifica de todo pecado, amém? Então confessa o seu pecado e abandona, porque o que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Então a segunda luta acontece no altar de bronze, e a terceira luta, queridos, acontece no altar de ouro. Lucas capítulo 1, versos 8 a 20, eu não vou ler todo o texto. Fala do sacerdote Zacarias. Este não é aquele que escreveu a Bíblia, tá? Escreveu o livro do Velho Testamento. Este aqui é o pai de João Batista. Os sacerdotes, eles entravam para oficiar no lugar santo, de acordo com uma escala que era feita. E ele, sendo já um homem velho, sua mulher Isabel não tinha filhos, ele estava lá oficiando no lugar santo, e mais propriamente lá no altar de ouro, onde ele estava oferecendo aquelas 11 especiarias, incenso perante Deus e orando pelo povo. E quando ele está lá, aparece um anjo do Senhor, o anjo Gabriel, o mesmo anjo que anunciou a Maria que ela estava grávida de Jesus. E o anjo Gabriel apareceu para ele e diz assim: olha, Deus ouviu as suas orações, vocês vão ser pais de um menino, e vocês vão chamar o nome dele de João. Ele será grande perante o Altíssimo. E começa a falar coisas lindas a respeito de João. E naquele momento, aquele homem está vendo uma visão espiritual aberta, e ele começa a discutir com o anjo: mas eu estou velho, mas a minha mulher está velha. E o anjo ficou bravo com ele, falou assim: olha, porque você não creu, a partir de agora você vai ficar mudo, até o seu filho nascer. E quando ele sai de lá, irmãos, todo mundo vem para cima dele, e ele compareceu, né? Porque tinha que comparecer, porque nascer do Espírito Santo só Jesus. Mas o fato é que João Batista veio, e quando ele nasce, começaram a discutir qual que ia ser o nome dele. Ele disse: não, o nome dele vai ser João. Glória a Deus. Que batalha, batalha espiritual. Agora eu quero aplicar para vocês, explicando o que significa cada uma dessas batalhas. Lembrem-se, todos os altares, os 3 tipos, são lugares para reconciliação com Deus. Diga assim: o caminho para Deus sempre vai passar pelo altar. Diga de novo: o caminho para Deus sempre vai passar pelo altar. Para você chegar a Deus, não tem outro caminho a não ser Jesus. Mas cada um destes altares representa um tipo de luta que nós temos na nossa vida. O altar de pedra, meus queridos, é um lugar de sacrifício pessoal. Muitas vezes, para nos aproximarmos de Deus, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Deus tinha dado Isaac para Abraão, mas Isaac era de Deus. E Deus queria saber se Abraão estava disposto a entregar Isaac. E foi no momento que ele disse: eu entrego, que Deus falou: mas eu não quero. Eu só queria saber se eu era mais importante do que o Isaac. E naquele momento, de fato,
Abraão se torna Abraham, Abrão se torna Abrão. E o interessante é que Deus só colocou uma letra no meio de nome de Abrão, a letra Re no hebraico, que é a letra que significa o número 5, o número da graça. O nome do nome, essa letra é a letra que está no nome de Yahweh. É como se Deus estivesse partilhando para Abraão do poder sobrenatural que estava sobre ele. Agora Abraão não vivia mais no natural, vivia no sobrenatural. Mas Abraão teve que entregar a Isaque. No altar de pedra, a gente aprende que quando nós sacrificamos algo para Deus, Deus vai sempre ter uma provisão para nós. E mais do que uma provisão, Deus trouxe uma revelação. Porque Abraão não teve só o seu filho de volta, ele viu, numa visão aberta, a cruz do Calvário. Querido, o altar de pedra te ensina que quando Deus te pede algo, você deve entregar. Se você retiver, você não vai ter a provisão de Deus e tampouco vai ter uma visão do sobrenatural. Amém? Quantos aqui querem ter uma experiência com Jeová Jireh? Mas quantos estão prontos para entregar o seu Isaque? O seu Isaque pode ser a tua profissão, pode ser o teu dinheiro, pode ser o teu status, pode ser aquela área da tua vida que fala, não, Deus, deixa isso aqui de lado. E Deus está dizendo para você, você quer experimentar um outro nível de relacionamento comigo? Entregue tudo, a começar do teu coração. Amém? Então o altar de pedra é lugar onde nós precisamos entregar aquilo que é mais precioso. E não se esqueça, de um lado estava Abraão subindo com Isaque, do outro lado estava o carneiro subindo. Talvez você que está entregando a tua vida, que está morrendo, que tem alguma coisa que você está entregando para Deus que é muito precioso, está dizendo, mas eu não estou vendo nada. Mas eu quero te dizer que o carneiro já está subindo do outro lado, e quando chegar o tempo de Deus, a provisão vai encontrar a necessidade. Por quê? Porque pela fé você entregou aquilo que lhe é tão precioso. No altar de pedra não houve morte. No altar de pedra houve uma entrega. Mas no altar de bronze, aí sim é um lugar de morte. E aqui eu quero dizer para vocês, Josué representa todos nós que queremos viver uma vida com Deus, que queremos ter uma vida piedosa com Deus, mas que enfrentamos o acusador diariamente apontando o dedo, dizendo, você é um pecador, você não está preparado, você não está puro. E você pode ouvir a voz do acusador e recuar, ou você pode ouvir a voz dele e pela fé enxergar Jesus ao lado do altar, intercedendo por você e dizendo, eu vou trocar as suas vestes. Não é que Jesus vai dizer, não, eles não estão em pecado. Jesus vai dizer, eu troco as vestes deles. Amém? Pela fé, você receba isso, a troca de vestimenta que Jesus coloca sobre a sua vida. Mas lembre-se, o altar de bronze significa que o velho homem tem que morrer, para que o novo homem possa viver. O velho homem tem que morrer. A gente está chegando no final do ano, é uma boa oportunidade para você fazer uma reflexão e você pensar nos seus pecados e dizer, Deus, eu vou entregar os meus pecados, eu não quero viver mais em pecado. Amém ou não? É o momento de você abrir mão. Isso muitas vezes vai doer, é aquele pecado escondido, é a internet, é a pornografia, é o adultério.
Abra mão dessas coisas para poder viver uma vida nova, limpo, na autoridade, para viver a autoridade que Deus tem para você neste mundo. Amém, igreja? Amém, igreja? Aplauda ao Senhor. Portanto, o altar de bronze significa matar a carne para viver no Espírito. Quem tem que ser oferecido como holocausto é a nossa carne. Não é somente algo que tenhamos que abrir mão, não é algo simplesmente ministerial, significa uma decisão de viver para Jesus, de viver com novas vestes. E às vezes quando a gente pensa nisso, os pecados da carne são os que primeiro vêm, né? Essas coisas de lascívia. Mas sabe, gente, tem muitos outros pecados. Por exemplo, crente linguarudo, maledicente, fofoqueiro, invejoso. Isto são vestes do velho homem. Troque o teu criticismo por adoração. Troque uma língua ferina por uma língua de encorajamento. Sacrifica para Deus aquilo que é obra da carne: feitiçaria, porfias, brigas. No meio da igreja, Satanás adora quando o crente se veste de religioso e age como a boca do inferno. Decida entrar o ano de 2020 amando ao invés de odiar, perdoando ao invés de reter, adorando ao invés de murmurar. Amém, igreja? A carne precisa morrer para que o novo homem possa viver. Não é isso que nós testemunhamos quando descemos nas águas do batismo? Morremos para o passado, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. O altar de bronze nos lembra que Jesus sempre estará à disposição para que você confesse os seus pecados. Diz a Bíblia: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Querido, não vire o ano sem apresentar-se diante de Deus, pedindo que Ele te purifique dos pecados que você sabe que comete. Tome posse do que Ele já fez, mas abandone e ande com vestes limpas na presença do seu Deus. Amém? O terceiro altar, o altar de ouro, é o lugar onde a adoração e as orações são oferecidas. Então o altar de pedra é onde a batalha é a batalha da nossa vontade contra a vontade de Deus. É nesse primeiro altar que a gente de fato encontra Deus. Tudo começa aqui, quando você diz para Deus: seja feita a tua vontade e não a minha. Eu entrego o que o Senhor está me pedindo. Foi assim que Jesus venceu Satanás no Getsêmani, quando ele diz: não seja feita a minha, mas a tua vontade. O altar de bronze é o lugar onde nós enfrentamos a batalha entre a carne e o espírito, onde a carne tem que morrer para que o espírito assuma o controle. É o altar da santificação. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diga assim: a carne tem que morrer. Mas o altar de ouro é o lugar onde existe a luta do natural contra o sobrenatural. Porque, queridos, tem muito crente
que só sabe andar no natural. Diz que crê na Bíblia, mas no fundo não crê que um milagre pode acontecer na tua vida. Olha para a pessoa do teu lado e diga: Deus quer fazer um milagre na tua vida hoje. Então no altar de ouro é travada a batalha para nós entrarmos na dimensão de Deus. Sabe, gente, não se esqueçam, o sumo sacerdote não entrava no santos dos santos sem passar pelo altar de incenso. E eu gosto muito da figura do tabernáculo, porque no tabernáculo tem 3 tipos de iluminação. Fora do tabernáculo era a luz do sol. No lugar santo, a luz que estava lá era a luz do candelabro. As cortinas eram tão pesadas que a única luz que tinha no lugar santo era do candelabro, ou da menorá. Mas e dentro dos santos dos santos? Não tinha luz nenhuma. Quem que iluminava os santos dos santos? A Shekinah de Deus, a glória de Deus. Isto representa o caminho do crente. Antes, ele só vê o natural, a luz do sol. Quando ele entra no lugar santo, a menorá representa a palavra de Deus, iluminada pelo óleo do Espírito Santo. Então é aquele tipo de crente que já creu na palavra de Deus, e que já crê nas verdades da palavra de Deus, e glória a Deus por isso, porque a salvação só acontece quando você crê na palavra. Mas eu quero te dizer que existe mais. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu dos santos foi rasgado, e um novo e vivo caminho foi feito para todos nós. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus quer que você entre até o lugar dos santos. E na presença dos santos é a glória de Deus que vai iluminar a tua vida. Glória a Deus. Portanto, o altar de ouro é o lugar onde você salta e muda o nível do seu relacionamento com Deus. Há pessoas que são verdadeiramente cristãs, conseguem adorar a Deus intelectualmente, mas nunca experimentam a glória de Deus nas suas vidas. Se contentam em compreender a bondade de Deus, mas jamais vão conhecer os mistérios de Deus. Você sabia que Deus tem mistérios? Jesus disse: eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque tenho-vos contado todos os mistérios, todas as coisas a respeito do meu Pai. Quantos aqui gostariam de conhecer os mistérios de Deus? Vai ter que chegar no altar de ouro. Amém? Você ficaria surpreso por saber de quantos crentes que não gostam de orar, não sabem orar. Outros oram, mas não conseguem crer. A Bíblia fala que Jesus rasgou o véu do templo. A luta no altar de ouro é a luta do crer contra o duvidar. Diga: crer ou duvidar. É a luta da adoração formal contra a adoração extravagante na presença da glória, da Shekinah de Deus. E quando Deus se manifesta, cura, milagres, pessoas são batizadas no Espírito Santo. Amém, igreja? Você encurta o caminho para a tua bênção. Aplauda ao Senhor. Diga: a igreja precisa viver neste nível de relacionamento. A luta no altar de ouro é a luta entre a visão de um Deus de milagres contra o Deus que se apequena diante das circunstâncias. Há um grande perigo de vivermos um cristianismo formal. Quando Deus fala ao povo de Israel em Deuteronômio de 26 a 28,
que são os capítulos em que ele fala das bênçãos e das maldições, ele nos adverte grandemente quanto a esse pecado. Uma vida que não é marcada por um relacionamento profundo com Ele. Deuteronômio 28:32 diz assim: teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo o dia, porém a tua alma nada poderá fazer. Vivemos em dias maus, em dias cada vez mais difíceis. Deus quer se revelar aos seus filhos. Deus me deu esta palavra, eu já preguei essa palavra há alguns anos atrás, e o Espírito falou: repita esta palavra, porque o meu povo precisa entender que não existe outro caminho senão o altar. Diga: não há outro caminho senão o altar. Sabe o teu problema familiar? O caminho para a resolução disso é o altar. Sabe o teu problema financeiro? O caminho para a resolução disso é o altar. Sabe o teu problema de enfermidade? O caminho para a resolução disso é o altar. Igreja de Jesus, no Gênesis ao Apocalipse, há um nome que é sobre todo nome, e é o nome de Yeshua. Ele é o sacrifício de Deus colocado no altar, e seja o altar de pedra, seja o altar de bronze, seja o altar de ouro, o altar é o lugar por onde Jesus nos leva à presença de Deus. Nesse momento que eu estou pregando por vocês, Ele está intercedendo, porque hoje há pessoas que entraram aqui que ainda não passaram pelo altar. Até amam a Jesus, até amam o fato dele ter vindo ao mundo, mas ainda não tiveram uma experiência pessoal com Ele. E eu quero te dizer hoje, que nesses 3 altares, o primeiro, Deus está pedindo o teu coração. Ele quer tudo do teu coração, Ele quer o primeiro lugar. Para Abraão era Isaac, para você pode ser outra coisa, mas Ele está pedindo o teu coração. No altar de bronze, Ele está pedindo que você morra na carne para viver no Espírito. E no altar de ouro, Ele está te dizendo: vem para perto de mim. Passe pelo altar de ouro e entre no lugar da minha presença, na Shekinah, na minha glória, e viva uma vida sobrenatural.